Olá, alunos, sejam muito bem-vindos a essa nossa aula da disciplina de Planejamento Estratégico de Negócios. Nessa aula, trataremos dos assuntos da unidade 2, denominada Diagnóstico Estratégico dos Ambientes Externo, que é o contextual ou macroambiente, e interno, que é o relacional ou microambiente, que estão dentro do módulo 2, que trata do raciocínio estratégico e diagnóstico do ambiente competitivo. Nessa aula, nós veremos, então, um pouco do diagnóstico estratégico externo e interno da empresa, né? Uma introdução para a gente ver, de modo geral, do que se trata, né? Esse diagnóstico, qual que é a sua importância, e aí entraremos mais especificamente em cada um deles, vendo uma unidade de diagnóstico estratégico externo, né? Depois a gente vai ver o conhecimento do ambiente relacional, o microambiente, e o diagnóstico de estratégico do ambiente interno. E assim a gente fecha todo o diagnóstico da empresa, levando em consideração o ambiente que ela está inserida e levando em consideração as suas atribuições, o seu interior, a sua estrutura. Então vamos lá. Primeiramente, o diagnóstico estratégico externo e interno. O ambiente, que é uma conceituação muito importante que a gente vem vendo nas últimas aulas. Toda organização, ela opera continuamente um ambiente que a circunda e a envolve. O ambiente, ele constitui um conjunto de todas as demais organizações e todos os fatores externos que provocam influência sobre a organização. Como o ambiente é dinâmico e intensamente mutável, qualquer alteração dos fatores ambientais pode impactar na organização, e vai, né? Então, existe um intercâmbio constante entre a organização e o ambiente. Isso faz com que ela tenha de funcionar como um sistema aberto, como a gente viu na aula anterior, em constantes transições em mutações com o seu ambiente. Assim, os gestores das organizações precisam conhecer e selecionar, dentro de uma infinidade de dados e informações, aqueles fatores que são potencialmente significativos e relevantes, e perceber como eles vão impactar nos seus negócios. E assim, poder tomar as decisões estratégicas mais apropriadas a partir do conhecimento alcançado com eles. Esse conhecimento estratégico ele deve ser construído a partir de duas vertentes principais. A primeira vertente é que a organização deve olhar o mundo ao seu redor, conhecer o contexto ambiental, o macroambiente, né? Em geral, e o setor de negócio em particular, né, para fazer o diagnóstico estratégico externo e conhecer a arena dos negócios atuais da organização. Além também de antever os cenários futuros, né, desse mutável contexto que a gente já vem explorando, para ela conseguir se preparar para os mares, né, onde a organização irá navegar no futuro. E uma outra vertente, né, a tarefa é fazer o diagnóstico estratégico interno. Né? Trata-se agora de olhar para dentro da organização, no sentido de analisar suas potencialidades, suas fortalezas, né, de um lado, né, e suas fragilidades e fraquezas de um outro lado. Ou, né, em outros termos, o que a organização tem condições de fazer acontecer no ambiente que ela envolve. Passando especificamente para o diagnóstico estratégico externo, né, também denominado análise ambiental ou auditoria de posição. Então, é a maneira como a empresa faz o mapeamento do ambiente externo e das forças competitivas que atuam nele, por meio da obtenção de informações a respeito do contexto dos negócios. E, com isso, ela consegue verificar as possíveis ameaças e oportunidades para que vão poder aparecer para a organização e, assim, melhorar a maneira de evitar ou usufruir dessas situações. Então, para a elaboração do diagnóstico externo, há duas dimensões para a elaboração dele. Né? A primeira, o ambiente geral ou contextual, que é o macroambiente, né? Que é a dimensão do ambiente sobre a qual a organização tem limitada influência. Né? É um ambiente mais amplo, genérico e abrangente, que influencia de maneira semelhante todas as organizações. Então, os fatores do ambiente contextual definem os limites daquilo que a organização pode fazer. Embora seus gestores não tenham poder de influenciar o ambiente contextual, na sua tarefa principal, a sua tarefa principal vai ser gerir, então, as atividades organizacionais de forma a ela permanecer como um participante efetivo daquele contexto. Né? Contexto, o que acontecer. Depois temos o ambiente de tarefa,
que também é chamado de ambiente relacional ou microambiente, que é o ambiente mais próximo e imediato da organização. É a dimensão do ambiente na qual a organização é um participante mais efetivo, né, influenciando os resultados e sendo, ao mesmo tempo, influenciada por eles. É o setor específico de negócio da organização, né, constituído pelos clientes ou consumidores, fornecedores, concorrentes e as agências reguladoras, né, onde se obtém seus recursos, coloca seus produtos e também os seus serviços. Esse é o campo onde a organização elabora e aplica a sua estratégia. Na prática, né, o diagnóstico estratégico externo corresponde ao estudo dos diversos fatores e forças do ambiente externo, das relações entre eles, né, ao longo do tempo e de seus efeitos reais e potenciais sobre a organização. E foca-se principalmente em duas coisas: identificar oportunidades ou ameaças, né, que exijam alguma decisão estratégica da organização. Nesse caso, né, a interação entre a organização e o ambiente deve também ser pronta, imediata, feita em tempo real. Depois, localizar futuras oportunidades ou ameaças potenciais, que ainda não foram claramente percebidas pela organização, e nesse caso, a interação entre a organização e o ambiente tem que ser submetida a um planejamento estratégico. E assim vamos para o macroambiente, né, que o diagnóstico estratégico externo começa pelos aspectos mais contextuais e abrangentes, que podem abalar todos os setores presentes nele com maior ou menor intensidade, vai depender do negócio da empresa em qual setor ela está, que é o macroambiente, que, como a gente vê ali na imagem, é composto pelos fatores demográficos, pelos fatores econômicos, fatores políticos, legais, fatores socioculturais, fatores tecnológicos e fatores de recursos naturais. Depois disso, afunilando ali um pouco, né, menos abrangente, temos o ambiente relacional, que a partir daí identificam-se os fatores do ambiente de tarefa, também como é considerado, referentes aos grupos estratégicos e às forças competitivas que atuam dentro dos setores bem específicos. Para que haja o perfeito entendimento das oportunidades e ameaças que se apresentam às organizações. Então, essa análise setorial permite o conhecimento do setor dos negócios e deve ser complementada com o levantamento dos índices e desempenho real e potencial, né, quantitativos e qualitativos do mercado e desse setor analisado. Em função das informações a respeito desse ambiente, a organização pode elaborar poderosos insights sobre os futuros desdobramentos do seu setor e atividade. Então, essa aqui é um exercício fundamental, conhecer o ambiente macro e o ambiente relacional, para a empresa aí sim ter os insights do que ela pode fazer, quais são suas potencialidades, que oportunidades ela pode identificar, quais são suas fragilidades em relação aos concorrentes, entre várias outras conclusões que veremos logo adiante. Então, o conhecimento do ambiente contextual ou macroambiente, né, é uma situação muito importante para a empresa. Esse ambiente é o ambiente que a empresa está inserida, né, um ambiente contextual ou macroambiente. Com a organização é um sistema aberto, conforme vimos nas aulas anteriores, ela mantém transações e intercâmbios com o ambiente que rodeia ela. Então, por decorrência, tudo o que acontece externamente no ambiente influencia no que ocorre na organização, impactando genericamente, né, todas as organizações, algumas mais, outras menos, mas de maneira bem ampla e intensiva. O ambiente contextual ele deve estar sempre sendo acompanhado ativamente por meio de processo de identificação, previsão, avaliação de seus prováveis impactos ambientais, socioeconômicos, culturais e outros, né, de um projeto ou desenvolvimento que a empresa pode propor. Não apenas para reduzir os impactos negativos, mas também para fornecer contribuições positivas. Então, é necessário que esse processo se dê em uma base contínua e em constante evolução, por meio de etapas bem identificadas que a gente vai ver agora. Então, os indicadores desse ambiente geral, ou macroambiente. Primeiro ponto, ambiente demográfico, que é o estudo estatístico da população humana, né, e de sua distribuição, que é chamado demografia. Já que as pessoas constituem mercados, né, as condições demográficas são muito interessantes, em especial, né, para as organizações,
Então, os principais indicadores que são utilizados, né, no processo informacional desse ambiente demográfico são esses fatores listados. Primeiro, tamanho, densidade e distribuição geográfica populacional. Para saber o tamanho de uma população ou entender um nicho de mercado, quantas pessoas tem daqueles consumidores, qual aquela região, para tentar entender o que eles consomem. Depois, a taxa de mobilidade da população e o processo migratório, né? Se isso está mais estagnado ou apresenta taxas mais elevadas, em quais regiões é assim, qual região é de outro jeito. Depois, taxa de crescimento e envelhecimento da população, que é importante por questões de mão de obra, tipos de produtos e serviços a serem colocados no mercado. Depois, taxas de casamento, de natalidade e mortalidade, né, para você conseguir ter projeções de tamanho de mercado, mercado futuro, né, pela taxa de natalidade, para ver onde pode ter mais consumidores potenciais. Depois, estruturas etárias, familiar e residencial, que você vê as predominâncias dessas características nas regiões, né, que vão ajudar a melhorar a identificação dos seus consumidores potenciais. Depois, o nível de escolaridade, que influencia muito a forma como as pessoas consomem. Depois, a composição étnica e religiosa, que são questões que influenciam e muito também no consumo, na forma de consumo, no estilo de vida, como gastar o seu dinheiro, né? Então, esses são os principais indicadores. E como, então, esse ambiente demográfico pode influenciar na organização, né? Então, um exemplo, o envelhecimento da população dos países ocidentais, né? Muitas organizações estão se preparando para atender esse público com atendimento mais personalizado, horários diferenciados, desconto para pessoas com mais de 60 anos. Então, são as tendências. Se essa tendência se confirmar, muitos países também vão ter que repensar também suas políticas de imigração, né, para conseguir mais mão de obra, né, porque as pessoas vão envelhecendo, para conseguir mais mão de obra, para repor a mão de obra aposentada. Então, é um contexto que envolve muitas coisas e varia de região para região. Então, é um ambiente externo que as empresas estão submetidas a ele. Depois, vamos ao ambiente econômico, que é a análise das tendências e variáveis econômicas que afetam a demanda e a oferta dos produtos nos mercados. E a gente trata de indicadores como a renda real da população, a taxa de distribuição de renda, taxa de crescimento da renda, padrão de consumo e poupança, nível de emprego, taxa de juros, inflação e câmbio, que mostra, né, as oscilações dos preços dos produtos e serviços, né, o preço do dinheiro e da moeda local em relação a uma referência. Depois, os mercados cambiais, nível do PIB, no Produto Interno Bruto, que é o valor de tudo que é produzido no país, e tem também o PIB per capita, né, que também é utilizado, e também tem o PNB, que é mais utilizado nos países mais ricos, né, que conta a produção de suas empresas em outros países, que é tudo que é daquele país e é produzido também em outros países. Reservas cambiais, que vão influenciar também no valor da moeda local em relação à moeda referência. E como que esse ambiente econômico pode influenciar na organização? E muito, né? Aqui é muito. Né? Muitos mercados estão se tornando, por exemplo, cada vez mais globais em sua natureza. Então, nenhum negócio, seja ele grande ou pequeno, vai estar salvo da concorrência internacional, por causa das facilidades da tecnologia sobre as pessoas e o mundo todo. Então, atualmente, há um movimento em direção a gigantescos mercados mundiais, né, onde as economias de escala na produção, marketing, distribuição vão ser perseguidos. Então, o resultado é uma redução significativa de custo, que cria problemas para os concorrentes que não operam em escala mundial. Então, a indústria britânica, por exemplo, de motos, é um exemplo. Né? Foi um país que já dominou o mercado. E hoje em dia, praticamente não existe mais, dada a sua incapacidade de reconhecer e reagir às ameaças de motos mais baratas, de boa qualidade, fabricadas no Japão e agora na China e Índia. Por outro lado, né, muitos mercados também estão se tornando mais fragmentados. Ao mesmo tempo que eles vão buscar a economia de escala, produzir globalmente, muitos vão para o outro lado, ficam mais fragmentados. São duas tendências, né, válidas. E os consumidores mais preocupados em expressar sua individualidade do que comprar produtos produzidos e vendidos em massa, né? Não ficou muito provado que há uma referência mundial para produtos mais baratos. Então, assim, cada mercado tem que ser examinado individualmente.
Exemplo de uma análise, né? A economia latina apresenta problemas de crescimento econômico e distribuição de renda, né, cujas causas, né, estruturais transcendem a política macroeconômica de curto prazo. Então, cerca de um quarto da população dos países latinos vive com menos de US$ 2 por dia, né? Os sintomas desses problemas são bem conhecidos. Então, a atual desigualdade de renda é praticamente a mesma desde meados dos anos 80. Então, por outro lado, muitos mercados também estão se tornando mais fragmentados, né? Os consumidores mais preocupados em expressar sua individualidade do que em comprar produtos produzidos e vendidos em massa. Então, não ficou provado que há uma preferência mundial por produtos mais baratos, né? Então, assim, cada mercado tem que ser examinado individualmente. Né? Outro exemplo de análise de situação econômica, na economia latina, por exemplo, tem problemas de crescimento econômico e distribuição de renda, né, cujas causas estruturais transcendem políticas macroeconômicas de curto prazo. Então, é um dado interessante, cerca de um quarto da população desses países vive com menos de US$ 2 por dia. Então, os sintomas desse problema são muito bem conhecidos. Então, causa desigualdade de renda, né, então, que é praticamente a mesma desde os anos 80. Então, as empresas vão trabalhando com essas realidades, né? Temos também um índice bem interessante que mede essa questão de quanto custa, né, o índice Big Mac, que decompõe a renda das pessoas em relação a quantos Big Macs ela consegue comprar. E a partir disso, ver quantos Big Macs custa determinados bens e serviços. E assim tem-se um índice, né, interessante para ver o poder de compra de determinada sociedade. Depois temos o ambiente político legal, né, que analisa as tendências relativas às leis, códigos, instituições públicas e privadas e correntes ideológicas. Então, a conduta das organizações é muito influenciada pelo processo político legal, que envolve elas. Então, temos a política monetária, tributária, fiscal, previdenciária, temos a legislação tributária, comercial, trabalhista, criminalista, né? Quais são as leis que a empresa, o setor está submetido, no âmbito geral e específico do setor. Então, temos essas questões. As políticas de relações internacionais, né, que é como a relação desse país com outros países em relação à empresa, como ela produz, como ela importa, se tem isenção de alguma coisa, quais taxas tem que pagar, qual não precisa pagar. Legislação sobre proteção ambiental, né, o que pode, o que não pode, onde não pode, que tipos de licença se precisa para determinadas atividades, política de regulamentação e desregulamentação, privatização, né, quais são as novas regras ou que regras foram retiradas, legislação federal, estadual e municipal, que muitas vezes se diferenciam de estado para estado, de município para município. Então, são regidos por leis específicas, até para cada setor específico. Também importante a estrutura de poder, que são os lobbies, né, que como a empresa pode ter lobby na política, lobby com quem faz as leis, né? Então, também isso aí é uma importante forma de analisar a estrutura. Nessas políticas, né, genericamente, né, as empresas as principais políticas de governo de Estado moderno e que afetam mais diretamente as sociedades e as empresas são as seguintes, né, política monetária fiscal, né, com nível de gasto do governo, estoque de dinheiro, circulação e legislação tributária. Depois, legislação social e regulamentos, né, como a legislação afetando o ambiente, né, as leis antipoluição, por exemplo, ou conjunto de regulamentos estabelecidos para a inclusão social ou étnica. Nesse tópico também é uma área de grande indefinição legal, é a área de comércio eletrônico, né, e seu relacionamento com a defesa do consumidor, associados com também questões de privacidade, segurança nas operações. Também tem as fortes influências políticas e legais no âmbito estadual e municipal, em que, por exemplo, o planejamento estratégico das organizações é afetado em maior ou menor intensidade por leis de saneamento, taxas estaduais ou municipais e leis sobre o uso de espaço público, transporte, por exemplo. Depois temos o relacionamento do governo com os setores produtivos, né, como subsídios à agricultura, programa para construção de infraestrutura, impostos e taxas do comércio exterior, plano de aumento de disponibilidade de energia, né, que é a política energética, ainda orientações sobre desregulamentação dos setores produtivos ou centralização de atividades governamentais,
né? Então, a importância do governo é bem grande, porque o Estado é o maior comprador isolado de bens e serviços em vários países. Então, a forma como ele legisla e dita as regras, né, modifica muito, tem muito poder de modificação ambiente. Depois, as leis de defesa econômica, né, também são muito importantes, corresponde às leis idealizadas ou para regular a concorrência, para proteger o consumidor. Né, outro tema que deve ser analisado nesse escopo é a questão da corrupção, das fraudes e das atividades ilícitas, né, como pirataria, contrabando e tráfico. A corrupção, por exemplo, atinge tanto os países pobres como os ricos, incentiva a lavagem de dinheiro. Então, tudo isso é envolvido nessas questões políticas legais. Depois, o ambiente sociocultural, que aqui a empresa deve fazer análise das tendências relativas às crenças básicas, normas, costumes nas sociedades, né? E isso está bastante atrelado às mudanças no ambiente econômico. Então, as atitudes e os valores sociais também têm sofrido muitas mudanças, né? Pelo menos nos setores desenvolvidos do Ocidente. Né? Os principais indicadores utilizados no processo de informação do ambiente sociocultural são esses: os hábitos das pessoas em relação às atitudes e suposições, as crenças e aspirações pessoais, né, que muda conforme região, país, os relacionamentos interpessoais, a estrutura social, a mobilidade entre as classes, né? Se são lugares, países que é mais fácil acontecer ascensão ou recessão de uma classe social, a origem urbana ou rural de e determinantes dos status das pessoas, as atitudes com as preocupações individuais versus as coletivas, que muda também de região para região, regime para regime, composição da força de trabalho, né? Qual que é a especialização dela, como que é a capacitação dela, a estrutura educacional daquela região, daquele país, os veículos de comunicação de massas, quais são os utilizados, a preocupação com o meio ambiente, que é uma realidade cada vez mais comum nas empresas, né? A preocupação com saúde, preparo físico também, que reflete muito do tipo de consumo, né, das pessoas, né, que hoje em dia várias empresas estão mais nessa onda, né, da preocupação com o meio ambiente, incorporam em suas políticas empresariais aspectos relacionados à política do meio ambiente e também a preocupação com saúde e preparo físico, principalmente em produtos alimentícios. Depois, vemos como que o ambiente sociocultural pode influenciar a organização. Né? A tarefa colocada à frente das organizações torna cada vez mais complexa, porque os padrões culturais, né, estilo de vida, valores sociais, crenças, expectativas, estão mudando cada vez mais e mais rapidamente. Temos também a tendência verde, o papel do homem e da mulher e a preocupação com o meio ambiente, né? Estão cada vez mais ganhando destaque. Então, os valores sociais também têm mudado com relação às questões sobre o lucro das empresas e o meio ambiente, né? E essa inclusão de desfavorecidos e minorias também vem à tona. Então, os grupos ambientalistas de pressão começam a exercer um profundo impacto sobre as empresas, a tal ponto que as grandes multinacionais do setor de petróleo, por exemplo, e outras se veem obrigadas a gastar grandes somas, né, em programas institucionais anualmente para provar sua preocupação, né, e cuidado com o meio ambiente. Né? Aliada a uma maior preocupação com o meio ambiente, surge também uma crescente preocupação pela saúde individual. Então, tem se verificado na indústria de alimentos, por exemplo, a grande preocupação com produtos alimentícios cada vez mais saudáveis, tais como pães integrais e cereais à base de farelo. Né? Essas tendências desprezadas inicialmente por muitas indústrias alimentícias, né, que a taxaram de modismo restrito, né, uma minoria de uma população, aumentou, né, recentemente com marketing de produtos, né, com baixos teores de açúcar, sem aditivos, conservantes, corantes. Então, são produtos para o condicionamento físico em geral, né, tais como roupas também, aparelhos de ginástica, também tem desfrutado ultimamente de mercados bem atraentes. Então, essa foi uma grande mudança que ocorreu e as empresas mais antenadas já se adequaram a elas. Depois temos o ambiente tecnológico. Aqui a gente faz análise das tendências relativas ao conhecimento humano,
que vão possibilitar influenciar o uso das matérias-primas, insumos, ou aplicação de processos operacionais e gerenciais. Então, os principais indicadores utilizados no processo de informação do ambiente tecnológico são os seguintes: aplicação em campos da ciência, manifestações reacionárias em relação ao avanço tecnológico, né, que muitas vezes algum avanço tecnológico é visto como uma desconfiança em função de possíveis consequências. Então, muitas vezes as pessoas ficam meio reacionárias a isso, não gostam muito, fala mal. Depois, aquisição, desenvolvimento e transferência de tecnologia. Depois, velocidade das mudanças tecnológicas e atualização do país. Depois, proteção de marcas e patentes, que é muito importante, né? Muitos países têm umas políticas bem rigorosas de proteção de marcas e patentes para valorizar, né, a inovação de algumas empresas ali. Porque se não tiver, um faz uma coisa e investiu naquela pesquisa e desenvolvimento, começa a explorar aquilo e outras pessoas já vão copiar sem dar os devidos royalties, sem dar o devido crédito a quem criou aquela inovação. Depois, o nível de pesquisa e desenvolvimento do país, né, que é o P&D, né, que é muito importante para o país crescer em nível de pesquisa, pois a pesquisa eleva, né, a ciência daquele país e, assim, essa ciência pode ser aplicada nos negócios e, assim, promover o desenvolvimento. Depois, incentivos governamentais ao desenvolvimento tecnológico. Isso é muito importante. Como a gente já viu, o governo é um dos principais compradores de tudo que os países produzem. Em alguns casos, o governo compra mais do que a soma de todos os outros entes daquele PIB. Então, os incentivos governamentais ao desenvolvimento é muito importante. E, por fim, nessa tecnologia, pode ser considerada uma bênção confusa, né, que afeta também o mercado de várias maneiras. Né? Ela sempre se mostra em duas faces. Uma nova tecnologia pode melhorar as nossas vidas numa área, né, criando problemas, né, ambientais e sociais em outras áreas. Então, o automóvel faz parte, né, faz parte disso, né, faz a vida melhor para muitos, mas também cria desafios, né, nas grandes cidades, de espaço, de poluição, entre outros. Sobre o ambiente, é uma questão que parece ser recorrente em relação às capacidades da Terra em promover alimento, água e energia para a população, se há limites para o tamanho da população. Né? Nos anos 90, tivemos várias agências, ONGs e congressos procurando conclusões sobre isso, mas sem muitos resultados muito concretos. Embora a humanidade tenha enfrentado até com sucesso o desafio de produzir comida suficiente para todos, né, tem grandes desafios na distribuição desse alimento a essas pessoas. Outro problema emergente é a escassez de água. Né? A água limpa no planeta está se tornando uma commodity em crise. E como foi o petróleo na década de 70, né, nos últimos 30 anos, a quantidade de água disponível para cada habitante caiu 37%, né, tendendo para o esgotamento. Né? Então, mantidos atuais padrões de utilização e desperdício dela. Então, aliado a isso, ainda há má distribuição e a contaminação desse recurso valioso. Então, todo esse contexto é um grande desafio para os gestores públicos e privados. Né, os principais indicadores utilizados no processo informacional do ambiente, de recursos naturais, são esses: escassez de matéria-prima, como vimos alguns exemplos anteriormente, custo da energia, em alguns lugares são mais caros que outros, depende também do tipo de energia, aquecimento global, poluição ambiental, novas ameaças de doenças, catástrofes naturais. Então, por isso, a sustentabilidade está em alta nos últimos anos nas empresas, por ter cada vez mais se tornado uma preocupação dos consumidores. Então, muitas das empresas tendem a atrelar a sua imagem à sustentabilidade para ganhar esse espaço na mente dos consumidores. Agora, né, vamos voltar agora para o conhecimento do ambiente relacional ou microambiente, deixando para trás um pouco agora o ambiente macro. Né? Então, aqui a gente trata da análise setorial. Então, o diagnóstico estratégico externo precisa também mapear o ambiente relacional da organização, que é o mais próximo e imediato de cada organização com a qual ela mantém uma imensa interação. E é dele que a organização retira seus insumos e coloca os produtos e serviços à amostra. Então, a análise setorial se refere à investigação, monitoramento e previsão
do setor de negócio da organização. Para analisar esse setor, ela precisa ter uma percepção mais definida das oportunidades e ameaças ambientais que podem influenciar seu desempenho. Então, deve ser determinada também a extensão das fronteiras de atuação de cada empresa no setor. E elas diferem muito de um setor para o outro, assim como entre empresa, né, de um mesmo setor. Alguns setores, como microprocessadores, alumínio e aviões, por exemplo, com algumas grandes empresas, por exemplo, a Intel, a Alcoa, a Airbus, detêm enormes participações na venda do setor. E praticamente não há pequenas empresas viáveis no setor desse. Então não tem como elas entrarem e competir. Em outros setores, como o desenho de moda, consultoria gerencial, predominam as pequenas empresas, né? Mesmo com as maiores empresas desse setor, né? Por exemplo, Gucci, a Century, né? São consideradas pequenas, né? Essas outras pequenas conseguem entrar com base nos indicadores usuais de tamanho de um negócio, né? Com a receita de vendas, então ela consegue competir. Né? Ainda em outros setores, como de cerveja e de software, as pequenas empresas e as gigantes corporativas também convivem. Né? Por exemplo, a Embev e a Microsoft coexistem de forma bem sucedida com as pessoas, os criadores de novos softwares ou a cerveja artesanal. Né? Cada um atende um público específico. Então, temos os grupos estratégicos, que é formado por organizações dentro de um setor que seguem opções semelhantes. Né? Por exemplo, a Heineken e a Bembev formam um grupo estratégico no setor de cervejas. E eles podem ser identificados pelas barreiras que afetam a mobilidade do setor. Por exemplo, a barreira de mobilidade naturalmente estruturada, grupos estratégicos entre os laboratórios farmacêuticos, que hoje se agrupam em pelo menos 2 grupos estratégicos, né, os fabricantes de medicamentos genéricos e os de medicamentos de alto valor. Então, no setor cervejeiro, por exemplo, são parecidas as estratégias. Aqui já no farmacêutico é diferente, genérico e de alto valor. Depois temos a composição de forças competitivas. Aqui temos a capacidade de geração de margem de uma organização dentro de um setor que ela depende da configuração das forças nele. Então, assim, a concorrência, a forma como ela é dada, vai modificar a composição de forças dentro desse setor. Com isso, vamos para a análise setorial. Essa aqui é uma ilustração da teoria bem clássica e muito utilizada para análise de setores do mercado sob a ótica de uma empresa, que são as 5 forças de Michael Porter, que você analisa a ameaça de novos entrantes, poder de compra dos compradores, poder de compra dos fornecedores, ameaça de produtos substitutos e a força da concorrência. Nessa análise setorial, vamos ver cada um desses 5 fatores. Primeiro, ameaça de novos entrantes. Então, uma organização que ingressa no setor de negócio, novo e atraente, traz ameaças às organizações que já existem nele, por ter capacidade de produção adicional, né, forçando as demais a serem mais eficazes em alguma coisa. Né? As empresas não querem isso. Por exemplo, a constituição da empresa aérea Gol, né, a entrante na aviação nos anos 2000, que desestruturou o modelo de operação das organizações que já existiam ali, obrigando todo mundo a promover grandes alterações, né, para buscar mais custo-benefício, diminuir o custo. Então, para barrar o ingresso de novos entrantes, as organizações utilizam barreiras, né, por exemplo, economia de escala, né, para aumentar a medida que diminuir o valor do produto, conforme aumenta a produção, diferenciação de produto, né, para diversificar os seus produtos, para superar os outros, os entrantes, e ter uma diversidade para conquistar a fidelidade do cliente. Requisitos de capital, que para quem está no mercado pode ser mais fácil conseguir, porque tem a confiança. Custo de mudança, que o custo de aquisição de equipamentos, né, pode ser uma grande mudança. Né? Por exemplo, a mudança da fita cassete para o CD. Né? Quando os custos de mudança são elevados, o novo entrante enfrenta grandes desafios. Depois, o acesso aos canais de distribuição, né? Como meios eficazes de distribuição dos produtos e um forte relacionamento com distribuidores pode gerar custos de mudanças para eles. Depois, o poder de barganha dos fornecedores. Um grupo de fornecedores pode ser considerado poderoso quando tem um pequeno grupo de empresas, né? Só que são altamente concentrados. Quando não tem produto substituto satisfatório para o setor. Quando as organizações não são consideradas clientes importantes para esses fornecedores. Quando os artigos do fornecedor são essenciais para a execução da empresa, para o êxito da empresa. E quando os fornecedores representam uma ameaça de integrar-se para frente do setor dos compradores. Por exemplo, um produtor de roupas pode optar por operar seus próprios canais de varejo. Né? Depois disso, temos
o poder de barganha dos compradores. Que aqui o cliente, né, o grupo de compradores, vai ter poder quando? Quando ele está adquirindo uma grande parte do total de produção do setor, quando tem baixa importância do fornecedor para a qualidade do produto final, quando os produtos da indústria não são diferenciados ou padronizados, e quando o comprador pode apresentar uma ameaça concreta de entregação para trás. Então, essas ameaças, né? Depois temos a ameaça de produtos substitutos, que os produtos esses produtos são diferentes bens ou serviços que vêm de fora desse setor e que desempenham as mesmas funções de um produto fabricado nesse setor. É o caso, por exemplo, de recipientes plásticos no lugar de potes de vidro, né? Sacos de papel em vez de sacos plásticos, chá substituindo café, carne sintética substituindo carne convencional, por aí vai. Depois temos a intensidade da rivalidade entre os concorrentes. Né? Em cada setor há organização que concorrem de forma ativa e vigorosa para alcançar a competitividade. Então, os fatores que influenciam essa competitividade. Né? Se os concorrentes são numerosos ou igualmente equilibrados. Se tem crescimento lento ou rápido no setor. Né? Se os custos fixos são elevados. Se os concorrentes são divergentes em termos de metas e estratégias. Né? Se as apostas e estratégias são muito elevadas e se tem barreiras de saída, né? Envolvendo o custo de ativos especializados que a empresa vai ter que se desfazer daquilo, né? Então, conforme esse modelo do Potter, compradores, produtos, substitutos, fornecedores, concorrentes e entrantes potenciais são as forças que contribuem para o nível de competitividade desse setor. O modelo proposto por ele, então, permite a gente ampliar a visão periférica do negócio e analisar com mais profundidade a situação de cada setor. Depois, o diagnóstico estratégico interno, né, que aqui a avaliação das vantagens e potencialidades vai ser avaliado os pontos fortes que precisam ser explorados, né, e as fragilidades, que são os pontos fracos que precisam ser corrigidos e aprimorados. Então, trata-se de um processo de buscar ou constituir vantagens competitivas a partir da localização dos recursos e capacidades que vão criar valor. Né, a gente tem ali os recursos organizacionais, que são os ativos, né, produtivos de propriedade da empresa, né, que tem a organização acumulou com resultado de investimento em escala, plantas, localização, valor da marca. Temos tangíveis, intangíveis e humanos. Né, tangíveis é o que pode ser visto e quantificado. Intangíveis são aqueles que, né, não conseguimos identificar, tocar, né? Por exemplo, reputação, histórico da empresa, cultura organizacional. E depois temos os humanos, que são os mais difíceis de identificar e avaliar. Esse inclui as habilidades, motivações, atitude das pessoas, os valores, capacidade de colaboração. E depois temos as competências organizacionais, que são o que a empresa pode fazer com seus recursos, com esses recursos que a gente acabou de ver. Então, o desafio é que as competências de uma empresa são muito difíceis de identificar e avaliar de uma forma mais objetiva. Então, não é suficiente ser bom em fazer algo. Né? A atividade deve traduzir-se em valor relevante para o cliente. Né? A empresa deve ser o melhor do que os seus concorrentes, né? E deve ser capaz de defender essa vantagem, a fim de capturar o valor. Depois, né, nos recursos e competências, temos a visão baseada em recursos, né? E depois a análise histórica da organização. A visão baseada em recursos, né, que é o foco dos estudos dessa gestão, passou cada vez mais de uma perspectiva predominantemente baseada no mercado para a ideia de que os recursos e competências são as principais fontes de vantagem competitiva. Essa teoria ficou conhecida como uma visão baseada em recursos, que a nova ênfase nesse recurso, com base na estratégia, justifica pelo aumento da volatilidade e incerteza do mercado. Depois temos também a análise histórica da organização, que é uma abordagem complementar, né, que é a revisão dos elementos e decisões importantes na história corporativa, né, com grandes investimentos, projetos de pesquisa. Né? Então, para todos esses eventos, né, as seguintes perguntas devem ser respondidas. Né? Foi um sucesso ou foi um fracasso? O que foi um sucesso ou foi um fracasso? Então, você usa a história da organização para ter um diagnóstico estratégico interno dela. Depois, sobre o diagnóstico interno, né, temos o conceito das competências essenciais, que é o conjunto de habilidades e tecnologias associadas ao recurso e processos que vão ser aplicados de maneira integrada na atividade da organização. Então,
tem 3 testes para identificar a competência essencial de uma organização. Primeiro, em relação aos concorrentes, se é difícil de ser imitada ou copiada. Depois, em relação aos mercados e clientes, né, se uma competência central, né, prover acesso potencial a uma ampla variedade de mercados, né, diferenciais, e clientes também. Em relação também ao processo de mudança e evolução da própria empresa, né, que é um fator fundamental para maior flexibilidade, vai permitir explorar os novos e diferentes mercados. Né, a competência central deve prestar uma contribuição significativa dos benefícios percebidos pelo cliente no produto final. E depois, para isso, né, temos as competências essenciais de uma organização, que são formuladas a partir de 4 critérios. Né? Primeiro, recursos e habilidades valiosas, né, que são aquelas que geram valor para a empresa. Né? Por exemplo, a Sony utiliza suas capacidades valiosas para projetar, fabricar e comercializar suas tecnologias eletrônicas miniaturizadas, né, para explorar uma gama de variedade de produtos e mercado, de aparelhos de músicas e câmeras cada vez mais portáteis, de fácil manuseio. Depois, recursos e habilidades raras, né, que são aqueles que nenhum outro ou poucos concorrentes conseguem fazer também. Né? A vantagem competitiva ocorre quando a empresa desenvolve e explora capacidades bem diferentes. Né? Um modelo comercial por meio do qual a Dell, por exemplo, vende seus notebooks diretamente para os seus clientes, vai dar maior eficiência para eles em relação aos seus concorrentes. Depois, recursos e habilidades difíceis de imitar. São aqueles que as outras empresas não conseguem desenvolver com facilidade, né, por 3 motivos isolados, ou pela condição histórica e única da empresa, né, pela limitação cara e dispendiosa de fazer aquilo, e pela complexidade social, né, que implica no conjunto de várias habilidades socialmente complexas, né, para projetar interpessoal, né, aquele recurso. Por fim, temos os recursos e habilidades insubstituíveis, que são aqueles que não possuem equivalentes estratégicos ou não podem ser facilmente substituídos no mercado. E, por fim, essas aqui são as referências utilizadas para essa aula e elas estão disponíveis na biblioteca digital para sua consulta. Agradeço muito a sua atenção. Até a próxima aula.